Bom dia, amados irmãos, tudo bem? A paz do Senhor a todos. Chegou minha hora, eu fui desafiado, então tenho que cumprir a minha missão. Confesso que não sou muito bom em palavras, entendeu? Mas vou tentar aqui me expressar da melhor forma. Irmãos, quero deixar para vocês uma palavra que se encontra em Lucas 19, do capítulo 1 ao 10, que diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos istos, murmuravam, dizendo que entraram para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Somente até aqui. Irmãos, pelo entendimento aqui da Bíblia, né? Vamos lá, do capítulo 1. E Jesus entrando em Jericó ia passando. Jesus entrou na cidade de Jericó, estava passando pelaquela cidade, certo? E ali havia um homem chamado Zaqueu. E ele era chefe dos publicanos e era rico, né? O que é um publicano? Eu anotei aqui no caderninho para não me perder, né? Publicano eram pessoas que cobravam imposto por um império romano, né? Eles eram cobrador de imposto por um império romano. Muitas das vezes cobravam a mais do que era cobrado, né? Eles se enriqueciam através dos impostos das pessoas mais pobres, né? E o pessoal chamavam eles muito de ladrão, avarento e sem coração, né? Para vocês terem ideia, os fariseus e outros religiosos se recusavam a conviver com eles. Irmão, eu estou olhando aqui para o lado que eu anotei no caderninho aqui para mim não me perder, né? Então, irmãos, Zaqueu era chefe dos publicanos. Se os publicanos já eram ricos, imagine Zaqueu, que era o chefe dos publicanos, né? Então, Zaqueu, no capítulo 3, Zaqueu procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, né? E ele era de pequena estatura, né? Ele era baixo, bem baixo. Ou seja, Zaqueu ouviu muito falar de Jesus e procurou saber quem era Jesus, né? Poxa, quem é Jesus? Quem é Jesus? Eu tenho que ver quem é Jesus, tenho que ver. Só que como Jesus entrou na cidade, aquela multidão não permitia que Zaqueu conseguisse ver Jesus porque ele era baixo, né? Então, o que o Zaqueu fez?
ele correu adiante, né? Subiu a um sicômoro. Para quem não sabe, sicômoro é uma figueira, uma espécie de figueira com raízes profundas, né? E subiu na figueira porque Jesus havia de passar por ali. Ou seja, ele fez tipo um cálculo. Jesus está vindo por ali, pelaquela rua, então com certeza ele vai passar por aqui. Então ele enxergou aquela árvore bem de longe, correu e subiu naquela árvore para quando Jesus passasse, ele pudesse ver de perto. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Irmão, olha só que maravilha. Quando Zaqueu, né, se antecipou e subiu naquela árvore, Jesus, quando entrou na cidade, ele já sabia que Zaqueu estaria em cima daquela árvore esperando ele passar. Só que Zaqueu não esperava por isso. E quando Jesus chegou naquela árvore, Jesus chegou e chamou por Zaqueu. Irmão, imagina, você está conversando com Deus, esperando um mínimo, né? E Jesus vem e lhe chama pelo nome. Que maravilha, né? Jesus te chamar pelo nome. Zaqueu foi um privilegiado, irmão. E apressando-se, desceu e recebeu alegremente. Irmãos, imagina a alegria que Zaqueu estava de Jesus não conhecia e ser chamado pelo nome. Maravilha, né, irmãos? No 7. E vendo todos istos, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede um homem pecador. Irmãos, o pessoal começou a reclamar, a murmurar, porque Zaqueu era um pecador. Como eu disse lá no capítulo 2, né? Ele era cobrador de imposto, o pessoal tratava ele como ladrão, essas coisas todas que eu falei no capítulo 2. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicadamente, ou seja, restituía 4 vezes mais. Irmão, nesse momento aqui no capítulo 8, quando Jesus, né, chamou Zaqueu, aqui no capítulo 8, Zaqueu se arrepende das coisas que ele faz. Eu posso entender aqui que ele se arrependeu, né? Então falou com Jesus: Jesus, eu restituo aqueles que eu roubei e que eu defraudei, eu restituo 4 vezes mais. Então, irmão, ainda dá tempo de se arrepender. Vamos para o 9. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, né? Irmãos, Jesus, ele veio, né, para resgatar os pecadores, aqueles que já estavam a um passo para o inferno. Ele não veio só para curar, para salvar essas coisas, né? Ou seja, desculpa, ele não veio só para salvar, não veio só para fazer milagre, para fazer cura. O principal papel de Deus aqui é resgatar os pecadores, aquelas pessoas que já estão amaldiçoadas, a preste de ir para o inferno. Na Bíblia diz que Jesus salvou, curou. Salvou não, curou e fez milagre, mas a principal função de Deus, pelo que eu posso entender aqui na Bíblia, é salvar os pecadores, aqueles que já estão amaldiçoados, a prestes de ir para o inferno. Então, irmão, é somente até aqui. Confesso que estou muito nervoso, né? Não sou muito bom em expressar palavras, mas com o tempo, com certeza, sairei melhor. Então, irmão, o que eu quero dizer aqui é que nós temos que ser igual a Zaqueu,
se arrepender dos pecados e se antecipar a Deus, buscar mais a Deus. Então, irmão, fiquem na paz de Deus aí, um fim de semana abençoada para todos. Tá aqui, meus desafios foi cumprido. Como eu não conheço muito o nome dos irmãos, vou deixar que o pastor Moisés escolha o próximo aí, que eu não sei quem ainda falta, tá bom? Fiquem na paz aí.